O governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, anunciou a renúncia ao cargo dele na tarde de hoje. Ele é acusado de assediar sexualmente 11 mulheres que trabalharam no gabinete dele. Andrew Cuomo deve ser substituído pela também democrata, vice-governadora do estado, Kate Hochul. A decisão foi anunciada uma semana após uma investigação liderada pela Procuradoria-Geral do Estado ser concluída. Foram ouvidas 179 pessoas ao longo de 5 meses. O governador Andrew Cuomo informou que sua renúncia entrará em vigor em 14 dias. Eu quero saber do nosso Rodrigo Constantino, que está lá nos Estados Unidos, como é que está a repercussão dessa renúncia aí, Constantino? Enorme, não se fala em outra coisa, né? Era meio que esperada, entre aspas, porque até o Joe Biden já tinha feito pressão nesse sentido, mas cabem algumas reflexões aqui, Paulo. Primeiro, como é comum escândalo de abuso sexual, principalmente na turma democrata, nessa turma progressista, que se diz tão descolada, em defesa das mulheres, como é comum, né? Vamos lembrar o Jeffrey Epstein, que coordenava até pedofilia junto. Vamos lembrar do magnata lá da Miramax, do estúdio de Hollywood, e todos eles próximos da cúpula democrata, né? Não estou dizendo que é exclusividade da esquerda, não, mas como é comum. Segundo, o fato de que ele caiu em desgraça por causa dessa questão das denúncias de abuso sexual. Mas a turma toda que está em polvorosa agora e vibrando, em primeiro lugar, passava pano para ele, elogiado como grande gestor na época da pandemia. Vamos lembrar que ele era cogitado para assumir o lugar de Biden nas primárias, porque nenhum outro nome estava vingando, né? E também a gestão que foi sofrível dele, com resultados terríveis em Nova York, ele ajudou a mascarar, a esconder, a ocultar estatísticas que mostravam as mortes em asilos. Quantas pessoas podem ter morrido a mais por conta dessa postura criminosa? Isso a esquerda toda tolerou numa boa. Isso mostra os valores da esquerda, né? O abuso, a denúncia de abuso sexual, da forma que ele tratou mulheres no trabalho, isso fez ele cair em desgraça, como deveria ser, claro. Tem que provar. Agora, a péssima gestão e o crime de esconder e ocultar estatísticas, isso aí o pessoal passa batido. E, por fim, Paulo, a relação incestuosa, né, entre poder e imprensa. Vamos lembrar que o irmão mais novo do Andrew Cuomo, o Chris Cuomo, é âncora da CNN. E ele entrevistava o irmão durante a pandemia com frequência, inclusive uma coisa meio constrangedora, que ultrapassava a objetividade da imprensa e caía ali naquela coisa de família, mamãe, papai vai dizer que você era assim, né? Uma coisa bem esquisita. E ele defendia. E parece que ele estava ajudando o irmão agora nessa crise. Quer dizer, como é que fica a independência da mídia, da imprensa? Como é que o Chris Cuomo vai reportar e analisar esse pedido de renúncia do seu Big Brother agora, né? É uma coisa muito estranha, mas não tão incomum assim. Serrão, sua vez. Pois é, como é, né? Como é denúncia de assédio sexual comprovada a 11 mulheres contra o governador de um importantíssimo estado norte-americano. Isso está se tornando cada vez mais comum no nosso mundo atual. As pessoas estão se deixando se levar pelas compulsões. Isso é muito comum entre os poderosos. Se a gente trouxer esse caso aqui para o Brasil, se aqui no Brasil houvesse mais denúncias efetivas contra poderosos, contra políticos desse tipo de assédio moral, de abuso sexual, nossa senhora, a coisa seria terrível. Só que há uma diferença entre nós e os norte-americanos. Lá parece que a Procuradoria de Justiça, o Ministério Público, funciona de maneira mais efetiva para punir quem comete irregularidades. E aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil estamos tendo até agora o nosso Conselho Nacional do Ministério Público hoje está avaliando se vai punir ou não os procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro pelo trabalho que eles fizeram contra a corrupção. Então, é tudo muito difícil, né? O país que tem justiça vai bem, o país que tem judiciário com rigor seletivo ou perdão conveniente, é o nosso caso, o Brasil, não funciona direito, não merece respeito. Agora, os ambientes de poder, os poderosos se deixam sempre levar pelas denúncias, pelo comportamento escabroso, por relações incestuosas, perigosas. As grandes negociações políticas são
resolvidas da mais canalha maneira possível. Geralmente em ambientes regados a muita bebida, muita mulherada, muita droga e muita perversão sexual. Não é só homem com mulher, não. É o vale tudo. Isso em Brasília é muito comum, isso é denunciado muito à boca pequena, mas todo mundo sabe disso. Até no outro dia o presidente Jair Bolsonaro chamou até a atenção, né, sobre alguém que negocia as coisas pelado na piscina. Ele fez uma referência a esse termo recentemente, porque isso lá em Brasília é muito comum, as casas, os grandes esquemas montados para essas negociações parlamentares, para o fechamento de grandes negócios em torno da administração pública. Então, isso é um ponto negro do nosso exercício espúrio do poder, que uma hora, às vezes, a casa cai. Mas demora. No Brasil, que não tem justiça, isso dificilmente acontece. Bruna Torlai, para a gente fechar. Eu queria aprofundar o que o Constantino falou especialmente, mas o Serrão também tocou um ponto nesse ponto, né? Mas o Constantino falou de maneira clara, né? É incrível como é comum esse tipo de escândalo entre os democratas. Lembrando que os democratas são, de fato, a esquerda identitária nos Estados Unidos, e a esquerda identitária, ela tem como característica a adesão ao que a gente chama de mentalidade revolucionária. A gente está sempre aqui falando da hipocrisia da esquerda. A hipocrisia da esquerda é justamente querer pregar uma moralidade que é aceita de maneira consensual. Por quê? Vamos tentar entender por que esse tipo de escândalo é tão comum justamente em quem tem afinidade com a mentalidade revolucionária, porque eles partem do princípio que não há ordem no mundo, que não há uma ordem anterior. Todo tipo de ordem é estabelecida pelo homem. Daí que você tem intervencionismo em tudo, meter-se o pé na porta das famílias para dizer como é que a mãe e o pai têm que educar o filho, o Estado passa a ter monopólio da educação. Por que que eles têm essa ingerência contra as liberdades individuais? Justamente porque se supõe que a ordem é um resultado da ação humana no mundo. Não se reconhece que há uma ordem própria e é do reconhecimento dessa ordem por meio da razão que a gente entende o que são os direitos naturais, o que são as liberdades individuais, o que são os tabus. O que são os tabus? São justamente aquelas leis que a gente entende que freiam, né, os impulsos que realmente geram relações complicadas, né, que geram problemas sociais, que geram turbulências, como foi o caso aí desse governador. Como é que um homem que tem poder, né, vai ser enfrentado por uma série de pessoas que são suas subordinadas? Então, não é só abuso sexual, é abuso de poder, vai sempre junto, né? Então, na verdade, essa cosmologia do caos, que eu costumo dizer, ela é premissa do pensamento de quem tem mentalidade revolucionária. Daí que seja tão comum que eles ajam dessa maneira, sem respeito aos tabus, sem respeito à moralidade, sem respeito ao consenso da sociedade quanto ao que é certo e o que é errado. Então, o que a gente vê aí, a esquerda querendo moralizar, né? Ver como é que o feitiço virou contra o feiticeiro, se traíram. Porque, na verdade, é algo simplesmente esperado que alguém com essa mentalidade tenha agido dessa maneira, de maneira imoral. Constantino, eu vi que você pediu a palavra, mas eu queria que você pudesse comentar também a repercussão sobre essa aprovação de um pacote de infraestrutura no valor de mais de $1 trilhão hoje no Senado americano, que vai agora para a Câmara. O que representa isso? Eu estava prestes a ver o pronunciamento do presidente Biden quando eu tive que vir para o programa, e ele está muito feliz, né? Uma coisa bipartidária, mas o cidadão leva a mão ao bolso, né? Esse pacote é muito grande para um país que já estendeu demais os tentáculos do Estado, né? A impressora está ligada e isso vai custar caro à frente. Então, ele está feliz, é uma vitória política, teve apoio bipartidário, mas eu não comemoro tanto, não. Quanto à questão que a Bruna trazia, só queria lembrar que o Bill Clinton também está na história, né? São vários nomes, o Bill Clinton é um dos mais famosos, mas House of Cards, que aí o público conhece melhor, né? Porque é ficção, mas só queria lembrar que o personagem principal, né, é democrata.